Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Você está feliz de estar aqui essa noite? Prazer poder estar aqui e mais uma vez compartilhar com você a palavra de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11, a partir do versículo 8. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, ele peregrinou, na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, que eram co-herdeiros da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem buscando aquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Versículo 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque dentre os mortos. Isaque de volta dentre os mortos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, e o coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça para que, no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a gente conhece esse texto. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: fé é o caminho para a vitória. Amém? Diga para ele: fé é o caminho para a vitória. Amém? Eu não vou ler essa parte, não. Pode só projetar. Isso. O tema da mensagem, por favor. Fé é o caminho para a vitória. Amém, queridos? Só que muitas vezes nós pensamos que fé é algum tipo de mérito que nós apresentamos a Deus. Fé é algum tipo de qualidade que a gente possui, amém? E que a gente apresenta a Deus, quando na verdade, irmãos, fé é o atestado, é a certificação de que nós somos completamente dependentes de Deus, amém? Fé é assinar, um contrato dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, eu não posso, amém? Se o Senhor não agir, não há como isso acontecer, amém, queridos? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, a fé é a decisão de caminhar a partir daquilo que Deus está nos propondo. É a decisão de caminhar na direção daquele lugar para qual Deus está nos chamando. Amém, queridos?
E quando nós olhamos para o texto sagrado, a gente percebe claramente que a Bíblia descreve um personagem que foi esse modelo de fé. Se nós queremos aprender a viver essa vida debaixo, da autoridade de Deus, do governo de Deus, essa fé que se projeta na direção da vontade de Deus e que nos leva em direção à vitória, nós podemos considerar a vida desse homem. E que homem é esse? É Abraão, amém? A Bíblia diz que o primeiro personagem da Bíblia a andar pela fé foi Abraão, amém? É verdade que o escritor aos Hebreus, ele olha para a vida de outros personagens antes de Abraão, como Enoque e Noé, e ele vai dizer que Enoque viveu pela fé, amém? Vai dizer que Noé viveu pela fé, que Abel viveu pela fé, mas de acordo com a narrativa bíblica, o primeiro homem que é chamado de um homem da fé a viver pela fé foi Abraão, amém, queridos? Então, se nós queremos viver uma vida de fé, nós precisamos olhar para a vida de Abraão e aprender na vida dele esse exemplo. E é exatamente isso que nós acabamos de ler no texto de Hebreus. De que maneira a fé de Abraão se mostra para mim e para você, para que a gente possa copiar a sua vida, copiar o seu exemplo e vivemos assim então uma vida de confiança em Deus que se projeta em direção à vitória. Vocês estão comigo aqui? Então, a primeira característica dessa fé de Abraão, dessa fé que se projeta na direção da vitória que nós podemos encontrar em Abraão, é uma fé que se abre na direção do novo, amém? Diga para quem está perto de você, fé é se abrir na direção do novo, amém, queridos? Em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus virou para Abraão e disse para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu quero fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você, todos os povos da terra serão abençoados, amém, meus irmãos? Só que Abraão estava indo para um lugar que ele não sabia, amém, queridos? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão sabia para onde ele estava indo? Não sabia. Então qual era o horizonte de Abraão? Isso é que é importante, é que às vezes nós não prestamos atenção nisso. Se Abraão está andando na direção de um lugar que ele não sabe qual que é esse lugar, qual é o horizonte de Abraão? E eu vou dizer para você, o horizonte de Abraão era Deus, amém? O horizonte de Abraão, gente, não era um lugar que ele conhecia, porque esse lugar ele não sabia, amém? Abraão não sabia para onde ele estava indo. Então o horizonte de Abraão não era um destino certo, mas era uma pessoa que estava o convidando para andar com ele. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui, gente? Esse era o horizonte de Abraão. O horizonte de Abraão era o próprio Deus. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: viver pela fé não é ter a certeza do lugar que você está indo necessariamente, mas é ter a convicção de quem você está andando do lado, amém, gente? Nós não necessariamente sabemos o destino, mas nós sabemos com quem nós estamos escolhendo caminhar. É isso que o texto diz. O Abraão não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia se ele estava indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Se alguém parasse e perguntasse para Abraão: para onde você está indo? O que ele diria? Não sei. Mas se você perguntasse para ele com quem você está caminhando, isso ele saberia responder: eu estou caminhando ao lado do Deus que me chamou para viver uma nova história com ele. Eu estou caminhando ao lado do Deus que me chamou para viver algo novo, amém? Uma fé que se projeta na direção do novo. Você está comigo aqui? Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele: meu irmão, Deus te chamou para caminhar com ele. Amém, gente? Deus nos chamou para caminhar com ele. E só abrindo um parênteses aqui antes de nós seguirmos em frente, o texto bíblico diz que é exatamente esse chamado de caminhar com Deus que tornaria Abraão a pessoa que Deus esperava que ele fosse. Deus falou assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito e anda na minha presença, amém, queridos?
Não é seja perfeito para você caminhar comigo. Não, é caminha comigo e eu vou tornar você a pessoa que você precisa ser. Caminhe comigo e você vai ser perfeito. Às vezes nós queremos inverter a ordem, né? A gente quer que as pessoas sejam perfeitas para que elas possam caminhar com Deus. Quando na verdade é o caminhar com Deus que nos aperfeiçoa. É o andar com Deus que nos faz ser a pessoa que Deus espera que a gente seja. Amém, gente? Quando Jesus chamou os discípulos para andar com eles, eles já eram perfeitos? Não. Amém, gente? A gente tem um negócio, eu ouço as pessoas falarem isso, e assim, existe verdade nisso, mas eu ouço as pessoas falarem assim: escolha as melhores pessoas para você andar junto com elas, amém? Existe uma verdade nisso, seja seletivo, seja criterioso com as pessoas com quem você vai dividir a mesa. Existe verdade nisso, amém, meus irmãos? Existe verdade nisso. Mas já pensou se Jesus fosse escolher só os melhores para andar com ele? Quem que ele teria escolhido? Hein? Ninguém. Porque Deus não escolhe, amém? Os poderosos, os fortes, os de nobre nascimento. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as fortes. E Ele escolhe aquelas que não têm nada para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Então esse Deus que é o horizonte de Abraão fala com ele: venha andar comigo. E à medida em que você anda comigo, Abraão, eu vou ensinar você não apenas a respeito de um lugar novo, eu vou ensinar você a como ser uma nova pessoa. Eu vou transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Porque é isso que a gente precisa entender. Se abrir para o novo não significa apenas viver algo diferente, mas se tornar uma pessoa diferente. Porque mais do que Deus, pelo amor de Deus, vocês estão aqui, gente, mais do que Deus nos fazer viver uma nova estação, é nos fazer ser novas pessoas. Porque não necessariamente o novo que você espera viver tem a ver com um novo lugar, tem a ver com uma nova geografia, tem a ver com uma nova estação. Às vezes o novo na sua vida pode acontecer no mesmo lugar, amém? Eu sei que nem sempre, mas às vezes o novo pode acontecer no mesmo lugar, mas você vai estar diferente. E porque você vai estar diferente, nunca mais o ambiente à sua volta vai parecer igual. Amém? Amém, gente? Exemplo, isso se aplica muito à nossa casa. Tem gente que pensa assim, não, tem pessoas que pensam assim: não, para eu viver uma nova história de amor, eu preciso abandonar a minha família e construir uma nova família. Não, não necessariamente. Às vezes o que você precisa é ser uma nova pessoa dentro da mesma família, para que a sua família seja nova para você. Ser uma nova esposa dentro do mesmo casamento, para que o seu casamento seja novo para você. Ser um novo marido dentro do seu casamento, amém? Para que o seu casamento seja novo. Não é mudar de ambiente, é mudar quem você é. Deus ia mudando Abraão, e à medida em que Abraão ia sendo mudado por Deus, tudo era novo para ele, não importa onde ele estivesse. Vocês estão comigo aqui? Mas a gente pode perceber algo também muito importante, pensando aqui, não apenas em Deus sendo o horizonte de Abraão, mas pense na cultura em que Abraão estava. Quando Deus chamou Abraão, a Bíblia diz que Abraão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, amém, gente? Ur, na região da Caldeia. Na verdade, irmãos, Caldeia é uma região que vai surgir só depois, na verdade. Caldeia faz referência à região dos caldeus, dos babilônios, amém? Caldeia é um negócio que vai surgir depois. Quando Deus chamou Abraão, na verdade, essa região não chamava Caldeia, chamava Mesopotâmia, amém? É uma região entre rios, entre pótamos é água, tá? Uma região entre águas. Quando Deus chamou Abraão, ele morava nessa região, na região da Mesopotâmia, que depois vai ser conhecido como Caldeia. E esse pessoal, eles achavam que o tempo, a forma de entender o tempo, não era um tempo que se projetava para o futuro, que o tempo era cíclico. Eles achavam que o tempo era igual uma roda. Tipo assim, vocês já devem ter ouvido isso, né? De uma outra forma, tipo assim, o pessoal fala que o mundo gira, né? O mundo dá voltas, já ouviram isso? A pessoa pensa assim, a história rodou e agora voltou para o mesmo lugar, só que de formas diferentes, né? Eu estava embaixo, agora estou em cima. Já ouviram isso aqui? O Abraão, antes de ter um encontro com Deus, essa era a visão que ele tinha de tempo. Como é que o tempo funcionava? Como um ciclo. Então, a coisa acontecia, aí voltava para o mesmo lugar, aí voltava para o mesmo lugar. Todo mundo comigo? Por que eles pensavam isso? Porque eles olhavam para o mundo à volta, e como eles viam a forma como o mundo funcionava, eles achavam que
da maneira que o mundo funcionava, era a forma como as coisas aconteciam. Exemplo, você tem primavera, verão, outono e inverno, depois você tem o que de novo? Primavera, amém, gente? Você tem primavera, verão, outono e inverno, depois você tem o que? Primavera de novo. Você tem, é isso aí. Eu poderia dar outros exemplos aqui. Você tem a chuva que rega a terra, amém? Que faz a semente crescer, essa semente cresce, ela dá frutos, que gera sementes que vão cair na terra para que a chuva, amém, gente? Ou seja, basicamente, o que eu estou mostrando para você é que você olha para o mundo à sua volta e o mundo pode te dar essa impressão de que a vida é um grande ciclo, né? Inclusive, quem já assistiu o Rei Leão aqui? Levanta a sua mão, confessa seu pecado. Isso, estou brincando. Mas se você já assistiu o Rei Leão, a música tema do Rei Leão é um ciclo sem fim. Lembram disso? Inclusive, exemplo, como é que termina o filme do Rei Leão? O filme do Rei Leão termina da mesma forma como ele começa. Lembram disso? Como é que o filme começa? Com todos os animais lá reunidos para ver a consagração do filho do Mufasa, que é o Simba, né? Como é que o filme termina? Do jeito que ele começou. Só que agora, em vez de você ter o Mufasa, você tem o Simba consagrando o filho dele. Porque é a visão de mundo de que o tempo é cíclico, ele sempre volta para o mesmo lugar. O Abraão vivia dessa forma. Ele achava que a vida era sempre um ciclo, que ela ia voltar para o mesmo lugar. Mas eu te pergunto, gente, como é que você pode viver algo novo se a sua compreensão de vida é que ela é cíclica, que ela sempre vai voltar para o mesmo lugar? Então Deus precisava romper, vocês estão comigo aqui? Deus precisava tirar da cabeça de Abraão essa ideia de que, Abraão, tudo vai se repetir, tudo vai voltar para o mesmo lugar. Amém? Deus precisou cortar, vocês estão aqui comigo? Deus precisou cortar essa compreensão cíclica da vida, esticar ela e falar, Abraão, não, a vida não é um ciclo, existe passado, existe presente e existe futuro, Abraão. O passado é o que você já viveu, o presente é o que nós estamos fazendo agora, mas o futuro é aquilo que eu tenho reservado para você, à medida em que você caminha comigo, construindo junto comigo uma história. Vocês estão comigo? Ou seja, o que é fé, gente? Fé é uma outra maneira de compreender a história. É uma outra forma de entender o tempo, de que a vontade de Deus não é o mito do eterno retorno, né? Uma vida vivida de maneira cíclica, em que os ciclos se repetem. Não, Deus está te chamando você para viver o novo. E é por essa razão que Deus manda o Abraão sair. Por quê? Porque o que Deus ia fazer com ele não comportava-se no lugar onde ele estava. Amém? O que Deus estava fazendo com Abraão não cabia na estrutura de mundo do lugar de onde ele tinha vindo. Então Deus mandou ele sair. Escuta isso aqui, você já ouviu isso aqui muitas vezes, mas eu preciso te repetir essa noite. Gente, muitas vezes nós estamos tentando ajustar o que Deus quer fazer com a estrutura que nós temos. Amém? Nós estamos querendo ajustar o que Deus está trazendo com o que nós já recebemos. Irmão, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Você perde o odre e perde o vinho. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos estar dispostos a romper com as estruturas do passado e abraçarmos as estruturas que Deus está trazendo para o agora. Não dá, gente, não dá. Vocês estão comigo aqui? E essa abertura para o novo, esse caminhar na direção de Deus na vida de Abraão, se mostra em dois momentos muito importantes na jornada dele, que nós lemos nesse texto de Hebreus, que a gente leu no começo. E eu vou mencionar essas duas realidades e nós vamos caminhar para o encerramento, amém? Primeira coisa, então, o que é fé? Fé é decidir andar na passada de Deus, amém? Fé é atender ao convite de Deus para caminhar com Ele de acordo com o seu querer e a sua vontade, amém? Confiando nele, confiando naquilo que Ele é capaz de fazer, é ter Ele como um horizonte e caminhar na direção dEle, amém? Não tentando adequar o que Deus está fazendo à estrutura que eu recebi, mas abrindo mão dela, deixando ela para trás, para viver agora dentro do tempo e da vontade de Deus, amém?
De que maneira isso se mostra de forma prática na vida de Abraão? Primeira forma como isso se mostra de maneira prática na vida de Abraão é Abraão acreditando que ele poderia ter um filho. O texto bíblico diz que Abraão, sendo ele velho, idoso, amém? Diz que ele não atentou para o seu corpo amortecido, e nem para o amortecimento do ventre de Sara, que já era uma idosa. Mas a Bíblia diz que ele confiou em Deus. Vocês estão comigo aqui? Ele confiou em Deus, de que Deus poderia torná-lo pai de multidões. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples aqui. Na visão de mundo que a gente vive, tá? Na visão do mundo à nossa volta, mortos podem ressuscitar? A pedra de um sepulcro pode rolar, e o homem que está lá dentro, 3 dias sepultado, pode sair vivo? Sim ou não? Não entra, amém, gente? Não. Na visão do mundo que está à nossa volta, ressurreição dos mortos não encaixa. Se você quer viver no horizonte de Deus, se você quer viver debaixo da vontade de Deus, você precisa entender que existem coisas que Deus está te chamando para viver, que não fazem sentido para o mundo que está à sua volta, amém? Na visão de mundo que o Abraão tinha, quando que um homem velho e avançado em idade, né? O texto diz que o corpo dele já estava amortecido, e uma mulher estéril, avançada em idade, quando que eles poderiam ter um filho? Quando? Nunca. Nunca. Só que a Bíblia diz que o Abraão preferiu confiar naquilo que Deus estava enxergando, do que naquilo que ele estava enxergando. O Abraão preferiu Deus. Na minha perspectiva, isso é impossível, mas se o Senhor diz que já viu isso acontecer, então eu prefiro confiar naquilo que o Senhor está dizendo. Ao invés de confiar na minha capacidade, eu vou confiar na tua capacidade. Tem alguém comigo aqui? Abraão preferiu confiar no horizonte de Deus. Na minha forma de enxergar, isso é impossível, mas na forma do Senhor enxergar, todas as coisas são possíveis. Então eu prefiro confiar no que o Senhor está vendo, amém, gente? O pastor André Fernandes tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, que para Deus, para nós, o futuro é uma possibilidade, mas para Deus é uma certeza, porque o futuro que você se dirige, Deus já está nele, amém? Para nós é uma esperança, mas para Deus já é uma realidade, irmão. Deus não fala nada para você que Ele não tenha visto antes acontecer. Se Ele está dizendo para você, é possível, não é porque para Ele é uma possibilidade, é porque Ele já viu, já aconteceu, e Ele está só te chamando para caminhar no horizonte que Ele já preparou. Tem alguém comigo aqui? O Abraão falou assim, eu creio, amém? Eu creio. E a segunda forma que o Abraão prova essa fé que se abre para o novo, é quando ele toma o seu filho e vai sacrificá-lo para Deus. Que são as duas cenas que o escritor aos Hebreus nos apresenta. O texto diz que depois do Isaac já está grande, né? A maioria dos estudiosos acredita que o Isaac já tinha aqui talvez até 30 anos. Porque quando a gente lê essa cena do Gênesis 22, a gente tem a impressão de que o Isaac é um bebezinho, né? Um nenenzinho, né? Quantos anos tem o seu filho? 1,5. Então seria muito fácil, né? Já pensou? Seria muito fácil. Como é seu nome? Como? Bruno. Seria muito fácil para o Bruno pegar. Como é que é o nome do seu filho? Logan. Seria muito fácil para o Bruno pegar o Logan, amém? Amarrá-lo e colocá-lo no altar para que ele fosse oferecido a Deus, sim ou não? Uma criança de 1 ano e meio para um adulto, muito simples. Mas seria diferente se o Bruno tivesse 90 anos e o Logan 30. Seria mais fácil o Logan amarrar o Bruno e colocar. Sim ou não, gente? O jovem mais força. O que mostra para mim e para você que para que o Abraão colocasse o Isaac no altar, foi necessário que o Isaac consentisse com o sacrifício. Vocês estão comigo aqui? Ou seja, gente, naquele dia o Abraão chamou Isaac e falou assim, meu filho, vamos até Moriá sacrificar o Senhor.
O Isaac foi criado na fé do pai dele. Ele já tinha visto o pai dele levantar muitos altares e oferecer culto a Deus muitas vezes. E naquele dia que o pai chamou o filho, vamos até Moriá sacrificar o Senhor, o Isaac foi. Só que no meio do caminho, o Isaac vira para o pai dele e fala assim: pai, eu já vi o Senhor levantar muitos altares e já vi o Senhor entregar muitas ofertas para Deus, mas hoje o Senhor está fazendo uma coisa que eu nunca vi antes. Porque está aqui a lenha, está aqui a faca, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? E aí Abraão vira para Isaac e diz: meu filho, hoje você vai ver uma coisa que você nunca viu na sua vida. Você vai ver Jeová Jirê provendo o cordeiro para a gente sacrificar. Jeová Jirê. Só que quando eles chegaram no alto da montanha, a Bíblia diz que o Isaac descobriu que ele seria a oferta. E ele consente, juntamente com o pai, em obedecer a Deus, mesmo que eles não estivessem entendendo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando Isaac está ali no altar para ser sacrificado, Abraão ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque eu já sei que você me ama, porque você não me negou Isaac. E a Bíblia diz que o Abraão recebeu Isaac como ressuscitado dentre os mortos. Escuta isso aqui. Eu sei que às vezes, vou falar isso aqui, vou encerrar, amém, gente? Eu sei que às vezes Deus nos dá algumas direções que parecem ilógicas, amém? Não ter lógica, amém? Elas não são lógicas, amém? Porque elas não se encaixam na nossa lógica. Mas elas também não são ilógicas, porque Deus nunca fala uma coisa que não faz sentido, amém, gente? A palavra que a gente poderia dizer é que às vezes Deus nos fala coisas que são alógicas, são acima da nossa compreensão. Naquele dia, Deus deu uma direção para Abraão que estava acima do que ele podia compreender. Mas é isso que a fé faz. A fé nos faz caminhar confiando em Deus, mesmo que eu não entenda os caminhos que Ele está me chamando para andar. A fé me faz confiar em Deus, mesmo que eu não entenda tudo que Ele está fazendo nesse momento. Amém, queridos? Eu não sei se você entende isso, mas porque Abraão não negou o seu filho em Moriá, Deus não negou o seu filho no Gólgota. Porque Abraão foi fiel a Deus em expressar o amor dele, dando o seu filho. Deus, 2000 anos depois, foi fiel em mostrar o seu amor por nós, entregando Jesus na cruz do Calvário. De certa maneira, Abraão abriu um caminho para que o próprio Deus expressasse a fidelidade ao seu nome, a Ele mesmo, dando Jesus por mim e por você na cruz do Calvário. A fé, irmãos, é essa abertura para o novo. E essa abertura para o novo, em primeiro lugar, se mostra confiando nas possibilidades de Deus. E confiando no jeito de Deus. Não é tentando, muitas vezes a nossa fé é querer impor sobre Deus as nossas expectativas. É querer dizer para Deus como a coisa tem que acontecer, como a coisa tem que funcionar. Mas, meu irmão, presta atenção. Se Deus está te chamando para viver o novo, não dá para você colocar suas expectativas nele. Se Deus está te chamando para você viver uma coisa que você nunca viveu na sua vida antes, não dá para você projetar em Deus os seus sonhos. É necessário agora entregar os seus sonhos para que Deus possa realizar os sonhos dele. É necessário entregar a sua vontade para que Deus possa fazer a vontade dele. Se abrir para o novo significa desistir de si e se agarrar única e exclusivamente a Deus. Amém? É isso, gente. Viver pela fé é: eu desisto de mim e eu me abraço em Deus. Foi isso que o Abraão fez. Só que quando o Abraão desistiu de si, desistiu do jeito dele, da forma dele, do caminho dele, e ele se abraçou a Deus, Deus deu de volta a Abraão um filho, e muito mais do que ele imaginava. Pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, vocês não estão comigo aqui. Vocês estão aqui, gente, vocês estão me ouvindo? Deus devolveu Isaac para ele, e muito mais do que ele imaginava. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, por favor, pelo amor de Deus. Só beber uma aguinha aqui. Então nessa noite, eu digo para você, se você quer viver uma vida de vitória, se quer viver uma vida de uma fé que caminha, babei aqui, você quer viver uma fé que caminha em direção à vitória, você precisa entender que essa fé, ela se mostra nesses parâmetros de vida de Abraão. Uma fé que se abre na direção do novo. Uma fé que tem em Deus o seu horizonte. Eu estou caminhando para Deus. Eu estou com os meus olhos, né? Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12.
eu estou com os meus olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu estou olhando para Ele, Ele é o meu horizonte, Ele é o meu destino, Ele é o lugar para onde eu estou procurando andar, e eu estou confiando nas possibilidades dEle. Eu olho para mim, eu não vejo jeito, eu não vejo forma, eu não vejo como acontecer nas minhas possibilidades, é impossível, mas eu não estou confiando nas minhas possibilidades, eu estou confiando nas possibilidades daquele que me chamou. Meu corpo está velho, está amortecido, minha esposa velha, amortecida, mas Ele pode fazer, porque para mim é uma esperança, mas para Ele já é uma certeza. E segundo, fé é se abrir para viver a história de Deus, do jeito de Deus, a forma de Deus, segundo o querer dEle, não o meu. Não é projetar em Deus as minhas expectativas, mas é deixar Deus projetar as expectativas dEle em mim e viver de acordo com a sua palavra e a sua vontade, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos cantar isso, vamos cantar, vamos cantar. Cante. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo Todo medo desaparecer. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver, diga. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, eu quero viver. Obrigado, Senhor. Pai, nessa noite nós escolhemos viver o Teu querer, viver a Tua vontade. Nós escolhemos render a nossa vida ao Senhor e caminhar nessa fé, Senhor, que se projeta no Senhor, nessa fé que é essa decisão de caminhar na direção da Tua palavra, se abrindo para o Teu querer e para a Tua vontade, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que por meio dessa palavra o Senhor ilumine, o Senhor nos ajude a entender decisões que precisamos tomar e que se alinham às expectativas do Senhor. Eu oro para que através dessa palavra o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor já está nos chamando para deixar para trás, e nós estamos insistindo em carregar e trazer conosco. Pai, é tempo de confiar. Eu oro, Senhor, para que através dessa palavra o Senhor nos ajude a enxergar áreas da nossa vida que nós estamos, ó Pai, limitando a Tua mão, nós estamos limitando o Teu poder, porque nós estamos preferindo confiar na nossa capacidade e não nos méritos do Senhor. Ajuda, Senhor, com essa palavra a enxergarmos, Senhor, áreas da nossa vida que nós estamos tentando fazer o Senhor fazer o que nós queremos, ao invés de orarmos como Jesus: seja feita a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a enxergar. Às vezes, ó Deus, nós estamos aqui pregando a palavra, ouvindo a palavra, e nós não conseguimos entender como que essa palavra tem aplicação na nossa vida, como que aquilo que está sendo ensinado se conecta às minhas perguntas, aos meus dilemas. Mas, Pai, nessa noite a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito nos ensinaria todas as coisas, que o Teu Espírito, Senhor, nos conduziria a toda a verdade. Então que o Teu Espírito nessa noite tome a verdade pregada, aplique a nossa história, aplique a nossa vida, nossas perguntas, nossos anseios, nossas dúvidas, nossas áreas de desobediência, e nos ensine a viver melhor, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais parecidas com Jesus, para que o Teu nome possa ser honrado e ser glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, por favor, suas mãos sobre seu coração. Eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga nessa noite, mais uma vez, eu me coloco em Tuas mãos. Diga: e eu te peço, guia a minha vida, guia a minha história. Diga: Jesus, conduza-me no Teu querer e na Tua vontade. Diga: eu me consagro mais uma vez. Diga que a minha vida de fé não seja a conquista
dos meus méritos, mas que a minha vida de fé seja a prova da minha obediência, da minha rendição ao Senhor. Diga: faz em mim tua vontade, o teu querer, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de nós encerrarmos, eu queria saber, existe alguém aqui nessa noite que você talvez ainda não tenha uma caminhada com Deus, não tenha uma caminhada com Jesus, ou quem sabe no online, e você quer tomar a decisão de estabelecer esse vínculo de relacionamento com Ele, de confiança em Deus e de caminhar com Ele, vivendo a vontade dEle para a sua vida. Se tem alguém que não tomou essa decisão ainda de entregar a sua vida a Cristo, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Acho que todos nós aqui somos cristãos, amém, meus irmãos? Todos nós estamos aqui firmes com Jesus. Mas se você está tomando essa decisão no online, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Digita para nós, hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos orar por você, queremos orar com você, amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo maravilhoso aqui de ouvir os ensinos do Senhor. Ajuda-nos a viver à luz do teu querer e da tua vontade, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga